respeito, ouviremos o hino nacional brasileiro, interpretado na voz da cantora Kathleen Nascimento, acompanhado do violonista Neil Armstrong Jr. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Pedimos a todos que tomem assento. E com a palavra o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, excelentíssimo senhor conselheiro Érico Xavier Destego e Silva. Bom dia a todas as senhoras e a todos os senhores. Eu gostaria de cumprimentar os componentes da mesa, as excelentíssimas autoridades presentes, o doutor Geilson dos Santos Justiniano, aqui representando o excelentíssimo senhor governador do Estado do Amazonas, excelentíssima senhora desembargadora Nélia Caminha Jorge, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas,
excelentíssimo senhor Carlos Copa, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, professor doutor da Universidade de São Paulo, um dos nossos ilustres palestrantes da manhã de hoje. Cumprimentar igualmente o doutor André Ramos Tavares, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, coordenador do programa de pós-graduação da Universidade de São Paulo, USP, também um dos nossos palestrantes de hoje. Cumprimentar o conselheiro Mário Manuel Coelho de Mello, coordenador da Escola de Contas Públicas, e aqui representando a Tricom, o Instituto Rui Barbosa. A Tricom é a nossa Associação Nacional dos Tribunais de Contas. A excelentíssima senhora Procuradora de Justiça, doutora Silvia Vidal Tuma, corregedora-geral do Ministério Público, aqui representando o Procurador-Geral de Justiça, a doutora Fernanda Campanelli Veiga Mendonça, Procuradora-Geral do Ministério Público, que atua junto ao Tribunal de Contas, o doutor Marco Aurélio Chois, procurador do município, aqui representando o prefeito municipal de Manaus, o desembargador Cone Wang, ouvidor regional eleitoral e estiário, representando o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas, o senhor desembargador Aldalifal Hildebrando da Silva, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, o doutor Edmilson da Costa Barreiro Júnior, representando aqui o Ministério Público Federal, o doutor desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes, diretor da Escola Superior da Magistratura do Amazonas, a doutora Manuela Cantarelli Veiga Antunes, subdefensora pública, aqui representando a Defensoria Geral, o doutor Jean Cleuter Mendonça, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Amazonas, e o doutor professor Tiago Matsushita, diretor da Escola de Direito da Alfa Educação, que junto com o professor Lauro Ishikawa são muito responsáveis pela manhã de hoje, por este seminário. A todos agradeço inicialmente a presença, agradeço a presença de todas as senhoras e todos os senhores professores. Aqui vejo o professor Carlos Alberto, ex-diretor da Faculdade de Direito, primeiro, portanto, os procuradores de contas presentes, o auditor Luiz Henrique Mendes, enfim, os servidores do Tribunal de Contas e todos os que nos assistem presencialmente e também, é sempre importante lembrar, pela rede mundial de comunicação. Para mim é uma honra, e serei muito breve, é uma honra abrir a manhã de hoje e, abrindo este seminário, também inaugurar o ano letivo da Escola de Contas Públicas no nosso Estado. Temos avançado muito nesta área. Conselheiro Mário de Mello, coordenador deste biênio, e que tem trazido para a nossa escola algumas novidades, alguns programas novos, a realização de seminários internacionais, como nós fizemos com parceria também com a Alfa e com a FADISP no ano passado, faremos ainda este ano, e hoje com esse seminário que tem ênfase nesta interface entre processo eleitoral e controle de contas públicas. Todos nós sabemos da relevância que possuem os tribunais de contas no que diz respeito ao controle externo da administração pública, ao controle de contas públicas e a importância que há na identificação de gestores que não têm condição de serem elegíveis, de voltarem à gestão pública exatamente porque ou não prestaram contas ou porque não prestaram adequadamente as suas contas. Acredito eu que antes de qualquer outra obrigação, e o gestor público tem muitas obrigações, todos nós sabemos, doutor Jameson, que é o atual controlador-geral do Estado do Amazonas, aqui representando o governador do Estado. O gestor tem muitas obrigações, mas eu arrisco
dizer que a maior delas é prestar contas dos seus atos. A mim parece que a maior delas está sempre preparado a prestar contas dos seus atos e de como gere os recursos que lhes são entregues pela população, pela sociedade. Então, ressalto a importância deste momento, deste seminário. Acredito que será um momento importante hoje para a reflexão e para trazer a nós do Tribunal de Contas do Amazonas, aos gestores que aqui estão representados, a todos que nos assistem. Será uma excelente oportunidade de refletir sobre algumas coisas. Mais uma vez, agradeço à Escola de Contas Públicas, a toda a equipe da Escola de Contas Públicas, a todos, aos nossos parceiros da Alfa, FADISP, sempre nos trazendo palestrantes, e nesse seminário especialmente temos aqui palestrantes a mais alta envergadura. Agradeço a presença dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral se envolverem nessa nossa atividade, nos presentearem com as suas manifestações na manhã de hoje. E, por fim, agradeço a toda a estrutura, a todos os que estão envolvidos na realização do evento de hoje, cerimonial, comunicação, assistência militar. Eu desejo sinceramente que a manhã de hoje seja produtiva, amanhã e parte da tarde. E lembro ainda, antes de concluir, que hoje também, ao fim do dia, estaremos iniciando o primeiro MBA da Escola de Contas Públicas, patrocinado, certificado pela Escola de Contas Públicas do Estado do Amazonas. MBA em boa governança, em gestão pública, em compliance, e também uma parceria com a Alfa FADISP. Aqui teremos o início de uma longa jornada que formará, eu não tenho dúvida nenhuma, 60 novos bons gestores, 60 novas pessoas comprometidas com a boa governação, como gostam de dizer os portugueses, com a boa governança pública. E o Tribunal de Contas do Amazonas e a Escola de Contas Públicas do Amazonas ambos se sentem muito orgulhosos de poder estar contribuindo com isso. Mais uma vez, agradeço a presença de todos e desejo a todos um bom dia. Muito obrigado. Agora convidamos a todos para assistirem ao vídeo de apresentação da Escola de Contas Públicas do TCE, Amazonas. Inovar, transformar, educar, cruzar rios, unir saberes. Nós somos a Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Uma instituição que tem o objetivo de promover a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos em todo o estado do Amazonas, trabalhando de forma educativa, pedagógica e preventiva. A Escola de Contas Públicas do Estado do Amazonas, ECP, foi fundada em 15 de março de 2010 e, posteriormente, integrada ao Sistema Estadual de Ensino. Hoje, tendo autonomia para certificar programas de formação, aperfeiçoamento e de especialização, lato sensu e estricto sensu, em âmbito estadual, nacional e internacional. Sua sede é o cartão postal de entrada do TCE Amazonas, uma arquitetura moderna e imponente que ocupa cerca de 2 mil metros de área construída, fundamentais para o desenvolvimento de suas atividades. Em seus espaços são ofertados de forma gratuita diferentes cursos, palestras, seminários, workshops e outras ações formativas, atendendo a capital e os 61 municípios do Amazonas. Atenta ao presente e ao futuro, a Escola de Contas hoje oferta sua
suas atividades nas modalidades presencial e online. Com o ensino à distância, pode ampliar ainda mais o alcance de suas ações, impactar um número maior de pessoas, além de oferecer novas formações. A ECP cresceu e inovou. Hoje é referência no país, beneficiando milhares de pessoas com suas ações formativas e de capacitação. Contratos e licitações, auditoria governamental, contabilidade pública, controle interno, transparência e gestão de riscos são alguns dos cursos ofertados. Com a missão de levar informação a todos os lugares, suas atividades já chegaram a diferentes municípios do estado. Benjamin Constant, Irupé, São Gabriel da Cachoeira e Tatauá, por exemplo. Aqui, formação e orientação caminham lado a lado, com gestores públicos, servidores e cidadãos bem informados. E assim caminha a nossa escola de pedras. Rumo ao futuro, nessa linha pedagógica, para trazer o fortalecimento do serviço. Formando uma grande rede, chegando a novos espaços, ainda mais acessível e inclusivo. Gostaríamos de registrar as honrosas presenças do Procurador de Contas Roberto Cristiano, do Auditor Luiz Henrique Mendes, do Professor Dr. Júlio César Veloso, da Professora Cíntia Menezes Bruneta, da MBA, da Doutora Elza Vitória de Mello, Juíza do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, do seu André Carvalho de Ramos, Procurador Regional da República, da Elisandra Freire, Subprocuradora-Geral de Contas, do Professor Dr. Lauro Ishikawa, Coordenador-Geral de Cursos de Direito da Unialfa, Lúcia Viana, Juíza do Tribunal de Justiça do Estado, e Anderson Souza, Presidente da Associação dos Municípios do Amazonas e Prefeito do município de Rio Preto da Eva. Agradecemos também a presença da imprensa, dos servidores e dos demais participantes. Com a palavra agora o excelentíssimo senhor conselheiro Mário Manuel Coelho de Mello, Coordenador-Geral da Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Eu vou baixar esse programa daqui a pouco. Quero pegar um dia todo de você para treinar. Vai embora, eu vou te Bom dia a todos e a todas. Ele edita também no estilo. Uma grande alegria estar nesse momento. Ele tem um poder ali. Gostaria, inicialmente, de cumprimentar o presidente Conselheiro Everton Esteira, querido amigo, Dr. Gilson dos Santos, esse ato representando o governo do Estado do Amazonas, a desembargadora, querida e adorada amiga Nélia Caminha Jorge, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, o ministro Carlos Batista, do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro André Travares, do Tribunal Superior Eleitoral, a nossa querida Procuradora de Justiça, doutora Silva Tuma, a nossa querida Procuradora Fernanda Campeireira, do nosso Ministério Público de Contas, o doutor Marco Aurélio Choi, subprocurador do município, esse ato representando a Prefeitura da cidade de Manaus, o nobre desembargador Cauã, ouvidor regional eleitoral, nesse ato, representando o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas, o desembargador Adelifaldo, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, o procurador Edmilson da Costa Barreiros,
presidente, desse ato representando o Ministério Público Federal do Amazonas, o desembargador, querido amigo Flávio Humberto Pascarelli, diretor da Escola Superior de Magistratura do Estado do Amazonas, a doutora Manuela Cantanhede, subdefensora pública geral do Estado do Amazonas, querido amigo Jean Reuter, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Amazonas, querido amigo professor Tiago Matsushita, diretor da Escola de Direito da Alfa Educação, Unialfa Fadista, todas as autoridades aqui presentes, meus amigos, minhas amigas, minhas senhoras e meus senhores. É com muito orgulho e alegria que nós, da Escola de Contas Públicas desse Tribunal, promovemos no dia de hoje a abertura de um novo ano letivo. Desde logo, por uma questão de reconhecimento de justiça, quero saudar de maneira muito especial querido amigo, conselheiro presidente Érico Estevam, pelo muito que fez para tornar esse momento da Casa do Conhecimento, que hoje é uma referência entre as escolas de governo do nosso país, uma realidade. Quero saudar ainda e agradecer aos dedicados e valorosos membros da minha equipe da Escola de Contas, na pessoa da sua diretora-geral, doutora Solange Ribeiro, que não mede esforços para realizar um trabalho à altura de nossas melhores tradições. Gostaria também de fazer uma saudação especial a toda a nossa equipe cerimonial dessa Corte de Contas, que com tanta maestria conduz com tanta competência todos os nossos eventos, a quem saúdo na pessoa da sua diretora-geral, que é a Patrícia Mendes, que por sinal faz mais uma primavera hoje. Quero aqui externar os nossos parabéns. Saúdo de igual forma aos ilustres conferencistas desse seminário, o excelentíssimo ministro André Tavares, do Tribunal Superior Eleitoral, o excelentíssimo ministro Carlos Batista, do Tribunal Superior Eleitoral, o professor André Ramos, procurador regional da República e professor associado da USP e coordenador da Unialfa. O doutor Júlio César de Oliveira, professor da graduação do mestrado e doutorado da FAPISP, também professor de graduação da Universidade Marquense. Saúdo, por fim, os coordenadores desse seminário e nossos parceiros em grandes eventos, com meu fraterno abraço. O querido amigo, professor Tiago Matsushita, diretor da Escola de Direito da Alfa Educação, Unialfa Fadisp. Tem um amigo que está bem. Querido amigo, professor Lauro, coordenador geral dos cursos da Escola de Direito da Alfa Educação, Unialfa Fadisp. Minhas senhoras, meus senhores, a proposta desse seminário é tratar de uma questão fundamental para todos nós: a democracia. Democracia cujo ápice são as eleições. Daí o tema escolhido recair sobre o direito eleitoral, que regula com lastro na Constituição
o processo de escolha pelo povo. O titular de todo o poder, seus representantes, os quais recebem um mandato, uma procuração para atuar em nome e em benefício da coletividade. Trata-se de um assunto momentoso, pois acabamos de sair de um complicado processo eleitoral, cujas nunca precisam ser mesmo bem refletidas, discutidas e ponderadas, a fim de que possamos dela colher a melhor síntese possível, ou seja, aquela que resulte tanto no fortalecimento dos direitos inarredáveis dos cidadãos, quanto no respeito às instituições. A virtude nunca está nos extremos, está no centro, no equilíbrio, no diálogo, na construção positiva e coletiva. Registro a antiga máxima jurídica que, onde está a sociedade, aí está o direito. E aí estará para regular, para evitar que o mais forte subjugue o mais fraco, para que as pessoas vivam honestamente, que para que ninguém seja prejudicado ou perseguido buscando alcançar-se, por meio destas condutas retas equânimes, a tão desejada paz social. O cessar dos conflitos, fim último da nossa justiça. Creio que, sob tal ótica, os senhores e as senhoras que nos prestigiam com a presença serão amplamente contemplados, tendo em conta o perfil qualificado e brilhante dos nossos ilustres conferencistas, alguns dos quais tiveram singular protagonismo no último processo eleitoral. Mas se as eleições configuram o momento maior da democracia, o governo do povo, pelo povo e para o povo, nas palavras imortais de Abraham Lincoln, era também fruto de todo um processo antecedente, que está baseado no pilar imprescindível, que atende pelo nome de educação. Não existe nada mais inclusivo e capaz de fazer um homem, um cidadão, na mais abrangente e exata acepção do termo, do que franquear as portas da educação, a qual lhe dá o instrumento indispensável para navegar de maneira segura até o cais da felicidade pessoal. Nesse mundo tão complexo e tão conturbado, mas ao mesmo tempo tão bom e bonito de ser vivido. As pessoas dotadas de conhecimento pensam melhor para si próprias, conseguem mobilidade social ascendente, é capaz de criar e de inovar, empreende, sabe dos seus direitos e de suas obrigações, ajuda a construir, enfim, uma sociedade melhor. Deste modo, cabe a cada um de nós, sobretudo aqueles que estão à frente das instituições do Estado, trabalho em prol da radicalização da democracia através da universalização educacional. Quanto mais escola tivermos em funcionamento, como diz a sabedoria popular, menos teremos necessidade de construir presídios. Uma Corte de Contas existe para auxiliar o legislativo na tarefa de fiscalizar a utilização dos recursos públicos, para coibir os abusos praticados por gestores e, em sua concepção moderna, para cumprir também um papel pedagógico em relação aos mais variados atores envolvidos nos mecanismos da expressão e da efetivação da cidadania. É exatamente nesse sentido que se insere a Escola de Contas Públicas, como braço pedagógico do Tribunal de Contas, na exata medida em que aperfeiçoa a competência de seus servidores, dos entes funcionados
e também dos próprios cidadãos, completando a dieta que permite, por parte daqueles, os servidores públicos, o desempenho mais eficaz de sua função. E por parte destes cidadãos, a utilização das ferramentas necessárias para o exercício do controle social dos atos administrativos próprios da forma republicana de governo. Esse aqui Peço desculpa. Fazer um pouco de água, por favor. Água. vai ficar com ele, esse comendo aqui, vai chegar Vale. com A grade. uma grade com iluminação. Não vou usar mais cuidado. Não achei não, eu tudo que eu vou olhar aqui agora. Vale destacar que, como instituição de Estado, portanto, de natureza permanente, o Tribunal de Contas atua de maneira contínua, tendo papel crucial, inclusive nas eleições, ao apontar aos fiscais da lei possíveis irregularidades cometidas pelos gestores, a fim de que se afira eventuais inelegibilidades. Exercer as nossas atribuições, tanto do TCE quanto da Escola de Contas, não é uma tarefa fácil, especialmente em nossa região, quando consideramos dimensões continentais do nosso estado, do nosso Amazonas. Mais de 1 milhão de metros quadrados distribuídos em apenas 62 municípios, cujo acesso, na maioria dos casos, se dá por via fluvial, por dias e dias, às vezes de viagem. Como dizia o grande Leandro Tocantins ao falar sobre o regime das águas, para o modo de vida, para os costumes e para as características do homem dessas nossas paragens. No Amazonas, os rios comandam a vida. Nada disso, entretanto, tem conseguido atrapalhar a nossa caminhada. Temos mantido um padrão de excelência da nossa escola e trabalhando para acrescerem outras conquistas. Em 2022, nossos resultados foram bastante expressivos. Expedimos 6.114 certificados, o que configura um recorde relacionado a custos de captação, sendo 1.912 de nossos próprios servidores, 4.200 dos demais agentes que compõem o nosso público-alvo. O bojo de 110 atividades pedagógicas e mais de 1.000 horas aulas. Além dos programas que integram a nossa agenda permanente, também temos as parcerias com a Universidade do Estado do Amazonas, com o nosso Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, da Escola de Serviço Público Municipal, Inclusão Socioambiental, do Instituto Rui Barbosa, do Ministério Público do Estado do Amazonas, do Instituto Amazonense de Direito Administrativo, do Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas e da Associação Brasileira de Escola do Legislativo de Contas. Vale lembrar ainda a condução pela Escola de Contas do processo seletivo de estagiário para o nosso tribunal, que importou na inscrição de mais de 3.000 candidatos. Para 2023, trabalhamos em 2022 para isso. Teremos a nossa pós-graduação, nosso MBA, em Relação Institucional, Governamentais e Compliance, em parceria com a FADISP Unialfa, que eu digo aqui de passagem, teremos a abertura do nosso primeiro módulo hoje, às 17 horas, sob o comando da professora Cíntia Bruneta. E também, muito em breve, o nosso mestrado em Direito, que será um marco em nossa história, em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas. Outro ganho estupendo para 2023 será a implantação
da residência jurídica e contábil, concebida pelo presidente Hélio Desterro e que conta com apoio decisivo da nossa Escola de Contas. Muito, portanto, já foi feito, mas muito ainda há por fazer. O trabalho e os desafios nos motivam. Os resultados animadores obtidos dizem que é possível ir além. Estamos apenas iniciando o ano de 2023. Teremos dezenas de atividades e de novidades pela frente. É com muita alegria e felicidade, portanto, que estou aqui nesse momento, abrindo o ano letivo da nossa Escola de Contas, pois acredito nós, da Escola de Contas, acreditamos, como já ensinava a notável poeta goiano, mulher simples, doceira de profissão, mas que se tornou uma das expressões da literatura brasileira, a saudosa e querida Cora Coralina, que feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Já finalizando, senhor presidente. A afirmação essa que reforça com a infugar sabedoria do grande Nelson Mandela, segundo o qual a educação é a arma mais poderosa que podemos usar para mudar o mundo. Sejamos, portanto, hoje e sempre, agentes dessa contínua e saudável mudança. Tenham todos um excelente seminário. Muito obrigado. Gostaríamos de registrar a presença do excelentíssimo senhor Fábio Bandeira de Mello, presidente do Instituto Amazonense de Direito Administrativo. Neste momento, para fazer o uso da palavra, convidamos o professor doutor Tiago Matsushita, diretor da Escola de Direito da Alfa Educação, Unialfa FATISM. Bom dia a todos e todas, um prazer estar mais uma vez aqui no estado do Amazonas, na cidade de Manaus, em especial nessa casa tão querida e importante para a comunidade jurídica amazonense, que é o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor conselheiro Hélio Xavier Desterro e Silva, presidente desse Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, querido amigo, grande idealizador desse evento, uma pessoa que conta com uma capacidade de articulação, reconhecimento acadêmico e também uma capacidade de aglutinar pessoas. Meus parabéns, presidente, por mais esse evento que realiza aqui nessa manhã. Quero aproveitar também a oportunidade para cumprimentar o excelentíssimo senhor Jameson dos Santos Justiniano, controlador-geral do Estado, neste ato representando o governador do Estado do Amazonas, Wilson Miranda Lima, a excelentíssima senhora desembargadora Nélia Carminha Jorge, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, ao qual a gente tem, nós, da Escola de Direito da Alta Educação, tem já pela senhora um carinho muito grande na sua gestão, mas em especial porque a sua família nos escolheu enquanto casa acadêmica. A gente fica muito feliz de poder recebê-los. Esperamos responder à altura da confiança que nos foi depositada, presidente. Mais uma vez, muito obrigado por nos receber também lá no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Quero cumprimentar também o excelentíssimo senhor Carlos Batista Orba, ministro do Tribunal Superior Eleitoral e professor doutor da Faculdade de Direito Largo São Francisco da USP. Ministro, mais uma vez, muito obrigado pela generosidade de poder ter atendido esse nosso convite de estar aqui nessa manhã. Muito satisfatório poder contar com a sua presença aqui neste evento. Quero cumprimentar também o excelentíssimo senhor André Ramos Tavares, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, coordenador do nosso programa de mestrado e doutorado em Direito da FATISM e também professor titular da Faculdade de Direito
Flávio São Francisco, a USP, o professor André, muitíssimo obrigado pela sua também generosidade de estar aqui nessa manhã. Sabemos todos nós com vários compromissos, mas uns mais compromissos que os outros. Sabemos da sua capacidade de se organizar para estar aqui nessa manhã conosco. Muitíssimo obrigado pela sua generosidade também de estar aqui nessa manhã. Eu pedi ao amigo, excelentíssimo senhor conselheiro Mário Manuel Coelho de Mello, coordenador-geral da Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, um grande líder da educação aqui no Estado do Amazonas, coordenando a Escola de Contas daqui do nosso tribunal. Tenho a satisfação de poder tê-lo também nas nossas atividades acadêmicas que desenvolvemos não só aqui no Brasil, mas fora dela, junto com o nosso presidente Érico. É um prazer poder tê-lo conosco nessas atividades. Muito obrigado também pela confiança de ter escolhido a nossa instituição para poder desenvolver esses projetos em comum. Excelentíssima Senhora Procuradora de Justiça, doutora Silvia Abdala Tuma, Corregedora-Geral do Ministério Público do Estado do Amazonas, Excelentíssima Senhora Procuradora Fernanda Catanhede Veiga Mendonça, Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas, Excelentíssimo Senhor Marco Aurélio Choi, Subprocurador do município, neste ato representando a Prefeitura da cidade de Manaus, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Conde Simon, ouvidor regional eleitoral, neste ato representando o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas, Excelentíssimo Senhor Desembargador Aldar Lipial Hildebrando da Silva, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, Excelentíssimo Senhor Procurador Edmilson da Costa Barreiro Júnior, neste ato representando o Ministério Público Federal no Amazonas, e meu querido amigo, Excelentíssimo Senhor Desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes, diretor da Escola Superior da Magistratura do Amazonas, a SMAN, um grande parceiro também da Escola de Direito da Alfa-Educação, teve a honra já de participar de bancas no nosso programa de mestrado-doutorado, compartilhar uma disciplina conosco também no nosso programa de mestrado-doutorado. Um prazer poder tê-lo aqui também de novo nessa manhã. Muito obrigado mais uma vez por ter nos recebido ontem também na Escola Superior da Magistratura do Amazonas, o desembargador. Excelentíssima Senhora Manuela Catanhede Veiga Antunes, Defensora Pública Geral do Estado do Amazonas, e o nosso querido amigo, Excelentíssimo Senhor Jean Cleuter Simões Mendonça, o nosso presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de Amazonas, recém-mestre em Direito pelo nosso querido Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, e eu aqui já o convidando para ser o nosso futuro aluno de doutorado na FADISP em São Paulo. Meus parabéns pelo seu título e que tenha um bom uso desse instrumento. Quero também aproveitar a oportunidade aqui, não podia deixar de fazê-lo, de cumprimentar os nossos professores da Escola de Direito da Alfa-Educação, o coordenador-geral dos cursos de Direito da Alfa-Educação, o professor Lauro Chikawa, nosso coordenador do programa de mestrado em Direito Constitucional e Econômico, o Madir, na Unialfa em Goiânia, o professor André de Carvalho Ramos, nosso professor do programa de mestrado e doutorado, Júlio César Veloso, e como já adiantou aqui hoje, nessa manhã, o professor Érico Xavier Esteves Silva e o nosso querido conselheiro Mário Manuel Coelho de Mello, nós hoje, nessa tarde, inauguramos o nosso histórico MBA em Relações Institucionais, Governamentais e Compliance, em parceria do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas com a Escola de Direito da Alfa-Educação, uma certificação conjunta que faremos. Também posso apresentar hoje como nossa aluna de doutorado, muito orgulhosamente, mas também nossa professora da casa, a professora Cíntia Bruneta, juíza federal, primeira mulher juíza federal do TRF da 5ª Região, por 2 vezes secretária-geral da Infam, nos mandatos do ministro Herman Benjamin e do ministro Orco Fernandes.
sob a liderança dela, teve a Infram, o seu histórico, a aprovação do seu histórico, programa de mestrado profissional em Direito, professora Cíntia Bruneta. É um prazer poder tê-la agora no nosso corpo, também docente, não só docente, da Escola de Direito da Alfa Educação. Muito obrigado pela generosidade de ter aceito o convite de abrir esse nosso curso de MBA em parceria do TCE com a Escola de Direito da Alfa Educação. Para mim, de fato, é um prazer enorme e vou cumprimentar, evidentemente, todos os demais presentes, né, em especial os nossos alunos e alunas do programa de mestrado e doutorado da FADISP, na pessoa da doutora Elza de Mello, nossa querida aluna do nosso programa. Um prazer poder tê-los todos vocês aqui conosco. Quero dizer que para nós é um orgulho enorme poder ter sido escolhido enquanto parceiros para a realização de várias atividades aqui no Estado do Amazonas, como nós desenvolvemos em especial aqui no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, mas também no Tribunal de Justiça, na ISMAN, junto com a OAB, também temos o nosso seminário de Direito Constitucional e Econômico. É um Estado que tem uma pujante academia, desenvolvendo pesquisas relevantíssimas. Nunca foi tão necessário desenvolver pesquisas que envolvam a Amazônia, e nunca a gente tem agora uma oportunidade tão grande de poder explorar tais determinados temas, né? Fomos recentemente procurados por universidades europeias para desenvolver projetos de pesquisa em conjunto, envolvendo 14 universidades num projeto internacional. E claro, o tema da Amazônia foi abordado nesse projeto, e com certeza nos próximos 4 anos desenvolveremos pesquisa e traremos professores europeus para estarem aqui desenvolvendo suas pesquisas, estágios de pesquisas e atividades acadêmicas aqui no Estado do Amazonas, e com certeza envolveremos o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, que tem muito a contribuir para toda a sua comunidade amazonense. Quero, mais uma vez, dizer da importância desse tema que vamos discutir hoje, né, esse seminário de Direito Eleitoral, aqui ansioso para poder ouvir as palavras dos nossos palestrantes, o ministro Carlos Borba, o professor André de Carvalho Ramos, o professor Júlio Veloso. Tenho a dizer que são excelentíssimos professores, que são muito preparados. Espero que possam vocês desfrutar, como eu vou desfrutar dessa manhã, das palavras deles. E quero mais uma vez aqui deixar registrado o meu eterno agradecimento pela confiança depositada na nossa instituição, por aqui desenvolver essa parceria em conjunto com o Tribunal de Contas, a Escola de Contas e a Escola de Direito da Alfa Educação. Mais uma vez, muito obrigado a todos que possam desfrutar desse nosso seminário de Direito Eleitoral. Bom dia. Com a palavra, o excelentíssimo senhor Jameson dos Santos Justiniano, Controlador-Geral do Estado, este ato representando o governador do Estado do Amazonas, Wilson Miranda Lima. Bom dia a todas e a todos. Inicialmente, quero cumprimentar o excelentíssimo senhor conselheiro Érico Xavier Esteves Silva, presidente do TCE Amazonas, grande amigo, parceiro, colega de academia, prazer estar aqui. Excelentíssima senhora desembargadora Nélia Caminha Jorge, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, nossa gestora maior, do órgão censor da atividade a qual milito, que é titular de servente extrajudicial. Muito obrigado por todo o apoio de sempre, desembargadora Nélia. Excelentíssimo senhor Carlos de Mastide Orbach, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, palestrante de hoje. Excelentíssimo André Ramos Tavares, ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral. Excelentíssimo conselheiro Mário Manuel Coelho de Mello, coordenador-geral da Escola de Contas Públicas do TCE Amazonas. Este ato representando a Associação dos Tribunais de Contas do Brasil e Instituto Rui Barbosa. Parabéns pela Escola de Contas, pelo evento de hoje. Excelentíssima senhora Silvia Vidal Duma, corregedora-geral do Ministério Público do Estado do Amazonas. Excelentíssima senhora Fernanda
Catrineide Veiga Mendonça, Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas do Estado do Amazonas, excelentíssimo senhor Marco Aurélio de Lima Chois, subprocurador do município de Manaus, representando este ato o prefeito municipal de Manaus, Davi Almeida, amigo, meu colega de cadeira de Direito Empresarial da Universidade do Estado do Amazonas, excelentíssimo senhor desembargador com o ouvidor regional eleitoral, neste ato representando o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas, amigo também, excelentíssimo senhor desembargador do Trabalho, Avarifal e Delbrando da Silva, presidente do TRT da 11ª Região, bom dia. Excelentíssimo senhor procurador Edmilson da Costa Barreiro Júnior, neste ato representando o Ministério Público Federal do Amazonas, excelentíssimo senhor desembargador Flávio Alberto Pascarelli Lopes, diretor da Escola Superior da Magistratura do Amazonas, um dos representantes também do Tribunal, nosso assessor, muito obrigado por todo o apoio, desembargador Pascarelli, excelentíssima senhora Manuela Catarina de Veiga Antunes, subdefensora Pública Geral do Estado do Amazonas, neste ato representando a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, excelentíssimo senhor Jean Cleude Simões Mendonça, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Amazonas, excelentíssimo senhor professor doutor Tiago Matsushida, diretor da Escola de Direito da Unialfa FADISP, alguns palestrantes aqui também, eu quero cumprimentar todos os palestrantes, tá? O ministro André Ramos Tavares, o ministro Carlos Bastilha, eles já foram cumprimentados, né? Professor doutor André de Carvalho Ramos, professor doutor Júlio César de Oliveira Veloso, professor doutor Lauro Ishikawa, demais autoridades, senhoras e senhores, inicialmente quero parabenizar novamente o evento, tá? Parabenizar e desejar sucesso pela abertura do ano, tá? Da Escola de Contas, tá? E quero parabenizar especialmente por esses eventos, por essas iniciativas, os conselheiros Érico Desterro, presidente do TCE, e Mário de Mello, por toda essa iniciativa. O governo do Estado do Amazonas estende essa homenagem, registra todas as honras necessárias, mas gostaria de enfatizar, estaremos buscando, conselheiro, uma administração pública dialógica e eficiente. Ano passado, 4 de novembro de 2022, né, foi regulamentado pela primeira vez na história do Estado do Amazonas a ordem prioritária de pagamentos. Então, isso foi uma iniciativa do governador Ilúcio Lima, com a necessidade de atender todos os encaminhamentos que são feitos pelo Tribunal de Contas, algo que sempre é apontado nos relatórios e toda a prestação de contas aqui dos gestores estaduais. Então, essa é uma das medidas que já foram adotadas e outras estão sendo encaminhadas. Em relação às medidas que serão tomadas acerca de contas, está sendo criado agora o núcleo normativo e o núcleo executor para a implementação da proteção de dados pessoais, e essa medida deve estar saindo nos próximos dias. É lógico, conselheiro, que a engrenagem da Controladoria Geral do Estado hoje ela está praticamente voltada para cumprir o prazo dos certificados, que se encerra nesse mês de março, mas a gente tentará dar um olhar proativo para tentar ajudar a gestão no cumprimento do seu dever, da maior responsabilidade dela, que é prestar contas, como o senhor bem enfatizou. E sem desconsiderar as realidades fáticas dos gestores, na esteira do que hoje determina a legislação federal, em relação aos novos parâmetros de interpretação das regras de direito público, de princípios de direito público. E nós estaremos dando ênfase, além da LGPD, também nos mecanismos de compliance na esteira do que já estabelece a legislação estadual, inclusive emitindo novas notas técnicas para cumprimento de tudo isso.
No mais, precisaremos muito do apoio do Tribunal de Contas, em especial da Escola de Contas Públicas, conselheiro Mário de Mello, porque a capacitação será uma necessidade premente. Haja vista o fato que aconteceu na última sexta-feira da edição do decreto presidencial que regulamenta e trouxe um incremento, um rigor maior na aplicação de sanções do cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, os mecanismos estão aí à disposição da administração pública, dos órgãos de controle, mas a gente vai precisar desse apoio. O Estado precisa muito das orientações técnicas do Tribunal de Contas do Estado e, sobretudo, da estrutura da Escola de Contas Públicas para cumprirmos, para que a administração pública estadual possa cumprir o seu mistério, que é entregar melhor para a sociedade, com responsabilidade, com ética e com probidade. O mais sucesso ao evento. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado. Neste momento, para darmos início à primeira mesa de debate, convidamos as autoridades que compõem a mesa para tomarem assento junto à plateia. Quem foi que ele falou hora do almoço? Tem hora do almoço. Agora dá uma revolga assim. Legal, ficou bonitinho. Eu, aliás, legal, ficou bonitinho. Fica interessante isso, né? Tem. Nós estamos embora. Depois eu vou ajeitar pra ele ficar em pé, né, o coisa. Depois eu... É. Comprei dois, R$75. Só no ar. Só comprar. Tu tá com o teu aplicativo aí? Eu só tenho o celular, eu vou comprar outro. Só não. Do quê? Eu quero comprar um outro celular pra mim. Aí vou ficar só pra lá e trabalhar. O Alexandre sacaneava comigo. Eu fazia live e ele ligava pra mim. Convidamos para a primeira mesa com o tema Inelegibilidades e o papel dos tribunais de contas, o excelentíssimo senhor ministro André Ramos Tavares, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, professor titular da Universidade de São Paulo, coordenador da pós-estricto senso da FATISP. Vou encerrar. Vou encerrar.